fiquei impressionado no momento que a úlcera começava a fechar com os tratamentos estabelecidos para cada um dos seus pacientes, coisa que minha cabeça, úlcera pré-diabética, acabava em amputação. Sim. Mas aqui aprendi um monte de técnicas que poderiam evitar essa complicação e levar o paciente para um melhor estilo de vida e uma preservação de seu pene, nesse caso. No Conexão em Saúde de hoje, vamos ter uma conversa com o professor Eduardo Padula, que é professor de cirurgia do PEC no Instituto, e o Jean, que é médico recém-formado, acabou de se formar como professor e está voltando para o país dele de origem. E aí, Jean, conta pra gente, cara. Tá voltando pro Equador, conseguimos marcar a entrevista contigo antes de você ir embora. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse período aqui no Brasil, quantos anos você ficou aqui? Tudo bem, bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que estiver vendo o vídeo. Bom, meu nome é Jean Munhoz, acabei há pouco tempo de fazer a especialidade em cirurgia do peito e tornozelo. Bom, achei uma maravilha fazer com o professor Padula, é um professor que consegue explicar corretamente como que são os procedimentos, como devidamente enfocado a dar um diagnóstico, um tratamento específico, enquanto a monte de patologias que se expressam no pé e tornozelo, nesse caso ali. E estou levando esse conhecimento lá para o meu país, pôr todas elas em prática e começar lá a evoluir com todos os meus colegas que estão lá no Equador. Legal, que bacana. Sim. Professor, eu tenho conversado com algumas pessoas e uma coisa que eu percebo muito quando falam do senhor é que todo mundo fala do senhor com muito carinho, né? Como é que é isso? Como é que é essa relação sua com os seus alunos, com os profissionais da área? Por que todo mundo fala com tanto carinho assim do senhor? Bom, o que eu digo é que a gente não é diferente nada daquilo do que recebeu, né? Então, na minha formação, eu tive muitos professores com quem eu admirava, né? Eu me via como um pequeno grãozinho de areia, né? E essas pessoas me consideravam como o futuro e tudo isso. Então, isso eu aprendi e eu vejo e coloco em cima dos meus alunos, né, isso, que é uma coisa que eu posso fazer sempre na minha cabeça, o discípulo supera o mestre, né? Porque eu tenho que passar toda a minha experiência, eu tenho que passar o que eu sofri para que eles não sofram. Eu digo que os meus erros eles não podem ser repetidos, as minhas dificuldades não podem ser repetidas. Eles terão a dificuldade deles, né, dali para frente. Por isso que eles vão me superar sempre, né? Então, é isso que eu quero. E um ser humano que ele quer progredir, quer melhorar, a gente não pode atrapalhar de jeito nenhum, né? A gente tem que botar combustível para essa pessoa crescer, fazer o bem ao próximo, porque aqui, se eu tenho tempo para atender um paciente, se eu formar 10 alunos, enquanto eu estou atendendo um, são 11 que estão sendo atendidos, que esses 10 alunos vão estar também desenvolvendo o melhor para o ser humano. Não é seguir os meus passos, não é nada disso, mas é ter o impulso para cada vez melhorar e cada vez evoluir. Eu acho que esse é um legado que eu recebi, é um legado que eu passo e eu quero que eles também passem. É legal que a gente percebe isso na fala de todo mundo que fala sobre o senhor, né? Eu já reparei isso daí, que todo mundo fala com bastante carinho. Depois que está aprovado, que passou e tudo mais, aí tudo bem. Até se formar, eu não considero não, entendeu? Não sei que se pode ser alguma forma de ter um ganho secundário. Mas agora que já está no rumo de casa, já está tudo evoluindo e todos eles moram no meu coração, eu acredito que eles têm certeza que tudo que é mensagem, tudo que é pedido que mandar para mim, eu a tempo e a hora vou poder ajudar, colaborar, dar uma continuidade, né, nesse relacionamento aí que é muito interessante. Bacana. Jean, uma dúvida aqui. Você fez faculdade de medicina no Equador, no seu país. Equador, e depois você decidiu vir para o Brasil para poder fazer a especialização. Por que essa decisão de sair do seu país para ir para outro país buscar a especialização? Bom, a oportunidade que apresenta aqui no Brasil é muito ampla para a gente, como estrangeiro, tá? Lá no Equador tem muitas dificuldades, tanto fatores econômicos como fator de possibilidade de ter uma oportunidade de entrar em uma universidade para fazer uma especialização lá no Equador, enquanto especialização. Agora, enfocar-se diretamente a uma subespecialidade ou diretamente em uma área específica daquela especialização, lá no Equador ainda é mais complicado.
pouco frequente, rara vez se apresenta aí alguma apresentação de uma vaga. A diferença aqui do Brasil, que tem essa oportunidade de acolher a qualquer pessoa no nível do mundo Sim. e ajudar a gente para cumprir nossos objetivos, nossos sonhos. Tá. Além dessa questão de terem poucas vagas, ser muito disputado, você falou também que A parte o custo é muito alto, né? Muito alto. Mesmo o Rio de Janeiro sendo uma das cidades mais caras do Brasil, ainda vale a pena vir para cá e fazer especialização aqui? Ainda vale a pena fazer especialização aqui, além dos fatores acadêmicos, né, que tem o Brasil inteiro. Ou seja, o Brasil, um país muito grande, tem uma população muito grande também. Então, temos oportunidades de ficar mais perto do paciente, entender um monte de patologia e chegar a tratar elas. Sim. A diferença do meu país, que é um país bem pequeno, Sim. pouca população. Acho que a população do estado do Rio de Janeiro é a mesma população do meu país tudo. Entendi. Então, aí tem mais oportunidade de aprender e crescer academicamente. Legal, bacana. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar aqui no Instituto é em relação à documentação, né, dessa formação. Hoje o Instituto ele tem a chancela do MEC, então assim, a gente sempre gosta de reforçar isso, o quão importante é quando a pessoa vem para o Brasil fazer algum tipo de especialização, se certificar de que esse diploma vai ser reconhecido quando voltar para o país. Um dos medos que a gente tem ao fazer uma especialidade em qualquer parte do mundo, se a documentação que a gente fez aqui no Brasil ou no exterior é legalizado lá no país. E, bom, baixo minha experiência, sim, é legalizado mesmo. É bem aceitado, inclusive o processo é muito rápido. Eu fiz já a minha documentação da ortopedia geral e acho que foi 1 mês e pouco já estava registrado lá no sistema da saúde do país. Poxa, bacana, 1 mês. Rápido, né? 1 mês e pouco. Bem rápido, bem rápido. Poxa, legal. E como é que foi essa experiência sua? Como é que você escolheu fazer cirurgia do pé? Por que você escolheu essa área? Acho que vem de uma história bem antiga minha. No momento que estava fazendo o meu internato lá no Equador, eu, na verdade, estava de longe para fazer ortopedia. Estava querendo fazer cirurgia geral, mas no momento que peguei um caso lá no Equador, uma fratura de fissura de fêmur, comecei a entender como que a biomecânica funciona e como que a gente consegue tratar esse tipo de paciente relacionado aos fatores que podem chegar a apresentar uma complicação dessas fraturas. E aí comecei a gostar muito mais a ortopedia, comecei minha inclinação diretamente para a ortopedia. Fiz aí a estudo da língua portuguesa, passei a prova, entrei aqui no Brasil, na universidade aqui no Brasil, e no transcurso de fazendo minha especialização na ortopedia geral, eu comecei a perceber que uma das áreas que tem maior complicação para entender e para poder tratar de maneira correta é a área do peitornocelo, que compromete tanto uma biomecânica importante como a anatomia e a função correta, que todas trabalham ao mesmo tempo em diferentes planos anatômicos. Então, é bem complexo, bem difícil. E muitas vezes escutei que é uma especialidade muito subestimada, né, nessa área, mas é uma especialidade bem difícil e eu achei que, ao chegar a entender essa especialidade na parte da área do peitornocelo, eu consigo entender quase tudo ao nível musculoesquelético. Então, tive a oportunidade de apresentar-me como professor Padula e aceitei da mão, direto, comecei a fazer aí com ele. Legal, bacana. Professor, e hoje, qual é mais ou menos assim a carga horária que o aluno vai se dedicar para poder fazer a especialização de cirurgia do pé? Quais são as patologias principais que ele vê? Como é que está funcionando isso? Bom, o que acontece? Né? Eu já tenho aí mais de 15 anos formando especialistas, subespecialistas, né? Porque o especialista é o ortopedista e o subespecialista é o cirurgião de pé e tornozelo. Há mais de 15 anos formando e houve uma evolução nessa formação. Né? Algumas exigências que não existiam passaram a existir. Antes se tinha apenas uma chancela da Sociedade de Cirurgia do Pé e Tornozelo, e isso foi evoluindo. E hoje
além da chancela da Sociedade de Cirurgia do Pé e Tornozelo, que é vinculada à Sociedade de Ortopedia do Brasil, a SBOT, né, nós temos a chancela do MEC. E isso nos, vamos botar entre aspas, impõe uma carga mínima de 60 horas semanais. Né? Então, para que se tenha esse certificado, vamos colocar assim, essa legalidade, são 60 horas. E para eu ter o serviço credenciado na Sociedade de Cirurgia do Pé e Tornozelo, tem que ter um mínimo de consultas e um mínimo de cirurgias. Então, eu apresento todo ano, né, para a sociedade uma relação de todos os pacientes e o aluno, o que participou em cada cirurgia e o número de consultas ambulatoriais, né? Além de publicação científica que a gente tem que ter. É uma coisa que eu primo. Aqui no Brasil é algo que a gente luta contra padrões da nossa sociedade, tudo emperra, tudo é um pouco mais difícil, mas a gente vence. Né? É uma patologia que a gente consegue vencer com o nosso empenho e organização, a gente vence. Então, hoje, a gente tem aí 60 horas semanais, tá? De mão na massa e de teoria. Né? Então, o que a gente discute na parte prática é centro cirúrgico, a gente faz cirurgias de pacientes mais complexos, que precisam ficar internados, e cirurgias ambulatoriais, paciente interna, faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia. Então, muita coisa do pé diabético a gente consegue resolver assim, deformidades de dedos menores, ou até joanete e tudo mais, através da cirurgia percutânea, que é uma coisa bem forte na formação. Né? E tem as complexas e os ambulatórios, que a gente faz pré, pós-operatório e tal. A parte teórica, hoje, eu consegui desenvolver uma discussão dos pré-operatórios. Então, aquele paciente que está no ambulatório, que tem indicação de um tratamento cirúrgico, que eu discuti com um aluno e decidi, uma vez por semana, todos esses pacientes, vamos botar entre aspas, que entraram na fila, eles são reavaliados e rediscutidos com todos os staffs, né, e com todos os alunos. Então, volta a estaca zero. Por que indicou, qual a técnica, que exame que você colocou, exame de imagem, exame físico, fez o teste tal, não fez, tem que fazer. E às vezes, a gente até revê esse paciente e pede algo a mais, né? Porque ninguém é perfeito. Né? Então, às vezes, a gente vê, a gente esqueceu de olhar isso e vamos rever para a gente ter uma qualidade. E temos as discussões dos pacientes que foram operados. E aí, o que acontece? Que a gente viu na teoria lá, como é que foi essa discussão da indicação cirúrgica desse paciente, conseguimos realizar na prática? Tivemos alguma dificuldade? Como é que foi essa evolução? Né? Além de aulas teóricas que a gente divide entre os alunos, eles vão apresentar pautados numa bibliografia básica e em artigos atuais. Então, aquilo que está na última edição desse livro tem artigo sobre essa patologia, falando diferente, classificação, e a gente começa a explorar isso. Eu até venho aqui falar que estou estimulando muito o Jean, porque ele tem um talento didático nato. Ele é impressionante a qualidade que ele tem, que ele desenvolveu de dar aula. Ele tem o talento, ele consegue guiar, e isso é uma coisa individual. Tem pessoas que tecnicamente são muito boas e tal, mas não conseguem passar isso. O Jean, eu falo, no Equador, o que precisar de mim, eu vou te ajudar para galgar nessa parte de acadêmica e tudo mais, que se ele não der aula, se ele não explicar, é um desperdício. Né? Então, é dele, é individual. Eu já tive vários alunos que, tecnicamente, eram tão bons quanto o Jean, mas na hora fica nervoso, não consegue passar. O Jean, ele transmite, é uma coisa muito, muito interessante. Ele transmite a sabedoria, ele te leva. Parece a aula dele, parece que te pega pela mão e vai caminhando. É muito, muito interessante isso. A gente já conversou muito, isso aí não é estranheza para ele eu falar isso. E é o que eu digo, que precisar, a gente continua o apoio, não é porque terminou, ganhou o diploma, parabéns, tapinha nas costas, mas eu quero que isso aí
perdure, né, por muito tempo, que é muito bom. Né? São pessoas especiais, né? Pessoas que querem melhorar são pessoas especiais. Sim, importante, né? Jean, e com essa prática toda que você teve aqui, principalmente em cirurgia do pé, teve algum caso assim que te marcou, uma coisa que tu vai levar assim pro resto da tua vida na memória? Conta pra gente. Vou falar aqui do caso que marcou para mim, foi o pé diabético. Então, eu falei para o professor também que eu acho que é um dos meus fortes para levar lá para o Equador, começar a tratar com todos os pacientes com pé diabético. Os casos, bom, foram alguns casos, não foi só um. Alguns casos que fiquei impressionado, tá? Eu tinha um conhecimento sobre o pé diabético, uma base bem leve, que tinha desde Equador, quando fiz a faculdade lá. Ficou ruim, corta, né? É bem curto, na verdade, para o que tem um pé diabético, que é um contexto muito amplo. E o tratamento é muito específico para cada um dos pacientes. Então, quando começou o professor a tratar o pé diabético, as úlceras no pé diabético, eu fiquei impressionado no momento que a úlcera começava a fechar com os tratamentos estabelecidos para cada um desses pacientes, coisa que minha cabeça, úlcera pé diabético, acabava em amputação. Mas aqui aprendi um monte de técnicas que poderiam evitar essa complicação e levar o paciente para um melhor estilo de vida e uma preservação desse pé, né, nesse caso. Isso foi que fiquei impressionado aqui com essas técnicas, cirurgias preventivas para evitar complicações em caso do pé diabético. E assim, em todas as áreas, em todas as patologias do pé diabético, sempre tem, do pé em geral, sempre tem alguma coisa que deixa impressionado para a gente, alguma coisa que a gente creia que já sabia, mas não. Vai aprendendo coisas novas todo tempo, na verdade. Sim. E aqui você teve acesso a muitas tecnologias diferentes, a aparelhos, como é que foi Muitas isso? tecnologias diferentes, muitas de técnicas. Uma das técnicas que o professor maneja muito bem, acho que é um professor que é a base da cirurgia percutânea, né? Que lá no meu país é nulo, poderia falar. Não estou assim bem sabendo como que está lá a cirurgia percutânea no Equador, mas até agora é nulo. Então, esse conhecimento também estou levando para lá sobre cirurgia percutânea minimamente invasiva, cirurgia de preservação de tecidos moles, técnicas cirúrgicas atuais, tudo isso aprendi. Sim, e hoje você sai daqui se sentindo apto para poder fazer um diagnóstico, fazer uma indicação, fazer as cirurgias? Eu me sinto apto, sim. Me sinto apto. Obrigado pelos conhecimentos, professor Padula. É um fator também importante em minha formação, porque ele também consegue se expressar e consegue dar todos os seus conhecimentos para que a gente consiga entender da maneira mais tranquila, mais certa. E a gente não consiga esquecer o que o professor fala, que o professor conhece. Acho que ele conhece tudo a parte biomecânica do pé e tornozelo. E ele consegue expressar todo esse conhecimento para a gente e consegue ficar na nossa cabeça do jeito que ele faz. Legal, bacana. E agora, quais são os próximos passos lá no Equador? O que você está planejando fazer? Como é que está isso aí? Meus planos lá no Equador é procurar primeiro uma cidade grande, né? Nesse caso, poderia ser a capital. Estou pensando em ir lá, começar a trabalhar na capital. Estou pensando em entrar no sistema de saúde mesmo, tá? Começar a fazer-me conhecer lá pelos pacientes, pelas sociedades. Porque isso é uma coisa, isso é um processo um pouco distinto lá, né, do especialista que faz lá no Equador. Ele já é conhecido lá no Equador pelos staffs, pelos professores, então é bem difícil. A gente vai ter que ir lá fazer-se conhecer por eles e pelo todo o serviço. Mas esses são meus planos, começar a ir lá direto pela área de saúde pública e, se puder, tiver a possibilidade, também pela área privada. Legal, bacana. Já está indo embora agora no final do mês, né? Dia 24 já. Mais 10 dias está indo embora. 10 dias. E aí, professor, vai ficar com saudade, né? Isso aí Já estou com saudade, né? Hoje o mundo nos aproxima muito, né? Com WhatsApp, com essas tecnologias, chamada de vídeo e tudo mais. Né? Mas o dia a dia de você toda segunda, terça, quarta, tá lá, sentar e trocar aquela mensagem. Marcou os pacientes? O paciente pode, não achei o paciente não responde o telefone, né? Parece que é uma coisa um pouco laboriosa, né? Mas é uma coisa muito prazerosa, né? Você fica muito próximo do aluno, né? E ele participa da sua vida, você participa da vida do aluno também, né? Eu tenho muito
assim, muita preocupação, né? Assim, não é bem preocupação, é porque ele está longe da família dele, né? Quando eu tenho um brasileiro que mora aqui, que tem avô, pai, mãe aqui perto e tal, e durante um ano acontece tanta coisa na nossa vida, né? E eu fico muito assim, né? Ele tá morando longe, não sabe, o pai tá bem, a mãe tá bem, né? Tá tendo alguma coisa, a avó tá passando mal, ficou internada lá, né? O avô, isso é uma coisa que nessa fase que a gente tá, né, aí na formação, 20 e poucos anos, beirando os 30, é a fase que o avô já está numa idade bem mais avançada e a gente fica muito apegado a isso e tal. E eu invejo. Se desprender dessa parte da família e tal e vir para cá desbravar aqui, como ele falou, 5 anos, né, que você já está aqui, não é para qualquer um. Né? Não é para qualquer um. E eu tenho toda essa preocupação de ver, pô, tá meio chateado, tá meio amuado, né? Coisas pessoais acontecem e a gente percebe, porque a pessoa muda um pouco, né? Porque está preocupado, né? Isso aí a gente tem que ter isso e meio que virar uma segunda família para ter esse apoio, para a pessoa passar por esses. Né? O outro aluno que eu tive no ano retrasado, né? Foi engraçado que ele morava tipo numa república aqui e ele teve um problema com geladeira. E olha, ele ficou porque a geladeira pifou e ele queria comprar uma nova, mas ninguém queria comprar a geladeira junto, mas virou e ele tendo que participar da programação, a cirurgia, ambulatório e tal, e ninguém querendo ir para receber a geladeira em casa, e ele tinha que ter a geladeira para poder. Então são coisas que você, num brasileiro, você não imagina que vai passar com um aluno. Né? E você tem que ter todo o tato, né, de poder ajudar, de poder fazer essas coisas. Então, tem histórias, né, que eu espero. Muitas vezes a gente se reencontrar. Agora a gente vai fazer um encontro todos os meus ex-residentes. Né? A gente vai conseguir se reunir no Congresso Brasileiro de Pé e tal, para sentar e conversar. Estou até vendo aí o espaço, que são mais de 50 residentes que eu formei, né? Então, achar um espaço lá em São Paulo para caber essa turma. E a turma vem com filho, vem com família e tudo mais. É isso que é muito gostoso, é muito legal. Porque não é só o desafio de ficar longe da família, né? É o desafio da cultura, é o desafio da língua. Foi muito difícil começar assim, entender o português. Foi. Como é que foi no começo? Por quê? Porque a gente faz um curso para entender a língua portuguesa, mas esse é o português formal. Né? Sim. Primeira vez que eu vim aqui, eu cheguei tentando entender o que todo mundo falava aqui, porque aqui todo mundo fala com gírias. Então, aí até entender as gírias, tomou mais ou menos um ano chegar a compreender o que o paciente falava para mim. Mas foi difícil mesmo. Ainda assim, a gente também tenta falar um pouco o português formal e também fica dificultoso para o paciente, para qualquer pessoa, começar a entender pelo sotaque mesmo, né, que a gente tem. Sim. Mas passando um ano, acho que a gente consegue dominar a língua portuguesa, porque tem palavras que são muito parecidas também para o espanhol. Tem palavras que coincidem. Então, é difícil sim, mas não é impossível. Entendeu? Entendi. Professor, hoje quais são os cenários práticos que os alunos estão tendo contato, os seus alunos atualmente? Onde é que eles estão rodando? Quais são os serviços? Como é que tá isso? Eu acho que a gente tem que colocar também, né, como eu falei, né, tem uma estradinha aí a cada ano que passa, a cada oportunidade, a gente vai criando cada vez mais aliados. Eu gosto de colocar assim, aliados. Hoje a gente está com um aliado muito forte, que é a podiatria, tá? A enfermagem podiátrica, que está fazendo ambulatório até junto com a gente, lá na Policlínica Piquet Carneiro. Né? Isso abre a visão do médico para uma abordagem diferente, enxergar a ferida diferente, enxergar a parte podiátrica que ficava só na mão, aí, nesse caso, da enfermagem aqui no Brasil. No mundo afora é uma dinâmica um pouco diferente, mas vamos falar da nossa realidade. Então, isso melhora muito a nossa cultura geral como médico. Né? Então, hoje a gente faz ambulatório no Hospital Municipal Barata Ribeiro, centro cirúrgico no Hospital Municipal Barata Ribeiro. Então, são cirurgias que ali eu consigo cirurgias de pequeno, médio e grande porte para o pé. Também utilizamos a Policlínica Piquet Carneiro da UERJ, onde a gente tem esse intercâmbio com a podiatria, onde a gente faz baropodometria também, fazemos ambulatório,
cirurgia ambulatorial lá também. Muito pé diabético para prevenção de deformidades do pé, patologias de tendão, né? E temos um dia de centro cirúrgico grande por mês dentro do Hospital Pedro Ernesto, né? Essa parceria aí se dá entre os serviços, porque eu coordeno os 2 serviços e aí os alunos também da UERJ fazem esse circuito. Então, há vamos chamar assim, uma miscigenação de culturas e esse caldo, né, dessa miscigenação é muito, muito importante, né? Fora as sessões que a gente faz de forma híbrida, né, que foi uma maneira da tecnologia de eu agregar mais staffs para participar. Porque o aluno, se ele tem a grade horária dele, ele se organiza para fazer isso, né? E o profissional que está como staff, às vezes ele disponibilizar um horário para voltar à instituição para sentar e discutir com o aluno é muito complicado, mas ele abrir aquela 1 horinha na agenda dele do consultório ou de outro local para ele ficar com o celular e debater e assistir às aulas e questionar, então esse foi um caminho que eu achei que foi muito produtivo. Então hoje a gente consegue ter essa dinâmica bem interessante. Não sei o futuro quanto a gente vai melhorar isso aí, mas pretendo a cada ano acrescentar coisas mais tecnológicas, de interação maior. E isso do híbrido me faz permitir que ele, lá do Equador, já formado, participe. Mate saudade, pergunte, dê a experiência dele. Entendeu? Vai ser uma coisa assim, muito prazerosa o dia que eu tiver esses meus ex-alunos entrando e dando, olha, o que eu fiz durante um ano aqui? Olha, eu peguei esse caso aqui, eu publiquei esse caso que é raro e tal. Isso vai ser, assim, fantástico. E eu acho que a gente vai caminhar para isso. E como é que está essa parte acadêmica aí de publicação de artigo? Como é que vocês estão tocando isso lá? Bom, o que a gente tem vários projetos, né? Como eu falo, existe uma burocracia, né? Que a gente tem que fazer aí, Plataforma Brasil, fazer as autorizações dessa parte, que às vezes é um pouco emperrado, porque tem que submeter, aí espera 1, 2 meses para responder, e aí respondeu, você tem alguma exigência, então isso acaba virando meio que uma bolinha de neve, mas a gente vai caminhando. Agora está saindo mais um capítulo de um livro, né? Aí já são 5 livros já que eu já participei, que faço essa parte, e já está no forno aí. Já vou fazer aí um spoiler, né? Que é a palavra que está na moda, né? Que teremos livros aí com a chancela Carlos Chagas. Legal. Né? 2 livrinhos aí que vão sair para a gente ir botando pedrinha nessa estrada aí, pavimentando essa estrada aí, que é importante. Bacana. O Carlos Chagas está muito focado nessa questão de publicação científica, né? Nós estamos fazendo a gravação de um curso para quem já é aluno nosso, para ajudar o aluno a fazer essa caminhada da publicação científica, para que ele consiga ter mais publicações, assim como o aluno no Instituto também, né? E esse ano a gente também começou com as aulas de português. Então, o primeiro ano aí tem aula de português online, para os alunos que estão chegando de fora conseguirem aprender um pouco mais a nossa língua aqui e ficarem um pouco mais familiarizados com o português. Aí as gírias. As gírias, né? Gírias, importante, né? importante. Vou levar essa dica lá para ele, isso é importante. Eu não sei se eu comentei contigo, depois da nossa última gravação, meu telefone começou a aparecer um monte de propaganda de úlcera, de pé diabético no Instagram. Escuta tudo. E tá no modo avião, né? É impressionante, né? Hoje, antes a gente falava, né, que as paredes tinham ouvidos, né? Agora o celular desligado tem ouvidos, né? Porque a gente grava no modo avião. A gente gravou aqui tem 1 ou 2 semanas, né? 2 semanas, 15 dias. E aí, depois que a gente saiu daqui, começou a aparecer um monte de propaganda para mim. Falei, meu Deus do céu, não é possível isso aqui. É um mundo muito grande, né? Quando a gente abre os olhos para uma coisa que a gente não conhecia, a gente vê como que tem demanda, como que tem gente que precisa daquilo, né? Exatamente. Essa é a evolução, né? Eu acho que a gente tem que cada vez evoluir, né? Então, o ensino ele vem nesse rumo, né? Porque o ensino ele desenvolve não só quem aprende, como quem ensina, né? O olhar, a observação, aquilo que eu tenho que melhorar também é reflexo do aluno. Então, se a gente tem isso flexível, né? Deixar esse lado jovem eterno, né? Você vai fazendo
ficando mais velho, mas você tem que permanecer com essa flexibilidade, essa juventude que o aluno te dá. É uma energia muito, muito interessante você se atualizar com eles, o modo de ver, o modo de pensar, porque, cara, eu sou da geração do telefone discado. A internet ainda nem existia, né? O computador, quando eu conheci, ele usava fita cassete, que nem eles sabem o que é uma fita cassete, para gravar dados. Então, e hoje você tem um computador na mão. Sim. Esse celular é um computador. Acho que a função que ele menos faz é telefonar. Sim. Né? Ontem um amigo meu falou isso. A gente tem que perguntar, eu posso te ligar? Né? Antigamente você pegava o telefone, discava e ligava para a pessoa. Hoje o ligar já ficou meio demodê, é só mensagem, é WhatsApp. Eu ainda sou desse, eu ligo, hein? Mas eu assim, tá saindo, né? As coisas estão mudando. Quando eu estava na escola primária, eu aprendi a fazer carta, escrever para o presidente, para o prefeito, excelentíssimo senhor e tudo mais. Hoje a gente não usa mais isso. Está usando até pouco o e-mail, a gente escreve no WhatsApp. E não existe nenhuma aula de como se escreve no WhatsApp. Se eu puser o emotion tal, o que quer dizer? Se eu escrever tudo em letra maiúscula, você está gritando e tal. Então, é complicado, cara. Isso vai atualizando. E a cirurgia do pé vai no mesmo caminho. Né? É a cirurgia percutânea, é a abordagem diferente, são os curativos que estão vindo aí pela propaganda prometendo milagres, mas na realidade quem faz o milagre é o profissional, que vai saber usar o certo na hora certa, porque o certo na hora errada dá errado. Uhum. Né? Então isso é que é importante, é o multidisciplinar, isso que vai dando essa cultura e a gente ter aí, né, um colega que se sente seguro, né, em examinar um paciente, propor o tratamento, fazer o tratamento e acompanhar até o final. Isso é que é importante e eu acho que é aí que eles têm um bom resultado. Sim. Início, meio e fim. Então, ele acompanha o paciente que ele operou, ele viu a dificuldade cirúrgica qual foi. Nesse paciente não teve dificuldade cirúrgica, o meu acompanhamento vai ter um olhar diferente de um outro que eu não tive. Então, é uma fratura simples de tornozelo. Ficou bonitinho. Mas como é que era o osso na hora da cirurgia? Eu vou liberar cedo a carga ou não vou? Não, esse eu posso liberar, esse eu vou fazer isso. Qual é o perfil psicológico desse paciente? Ele é muito ansioso? Não é ansioso? Ele está respondendo? Então, passar isso eu acho muito legal e quando o Jean fala, eu fico bem... Sensação meio de missão cumprida. Uhum. Pô, que bom, né? Conseguiu entender aquilo que eu queria passar. Legal, bacana. Aí só agradecer aí esse um ano aí agradecer a você, professor. De convivência aí que foi bem legal, bem bacana. Jean, deixa um recado aí para quem está aí assistindo a gente, quem está pensando em fazer cirurgia do pé, quem está pensando em vir para o Brasil. Bom, quem está pensando em entrar aqui no Brasil, primeiro tira o medo. Todo mundo está com medo de sair de sua área de conforto, né? A primeira coisa que tem que fazer, tira o medo e vai lá, cumpre seus sonhos e procura o que você quiser, porque tem um monte de gente que tenta chegar assim em sua mente, falar, tem oportunidade de fazer, sei lá, pediatria, tem mais chance de fazer pediatria, esquece de fazer o que queria fazer. Não, vai lá, tira o medo e consiga o que você vai querer fazer e vai conseguir. Se vai querer fazer peito no selo, estudar muito, é muita coisa. É muita coisa. Eu acho que é a especialidade com mais texto de toda essa sua especialidade ao nível da ortopedia. Isso que estuda muito aí. Legal, bacana. Professor, quer deixar um recado para quem está assistindo a gente, quem está pensando em fazer uma subespecialidade? Olha, primeira coisa, né, antes de você partir para uma subespecialidade, você tem que ter uma formação na especialidade com uma visão ampla. Isso já vai facilitar, né? Porque o ensino é uma escada. Se o primeiro degrau da escada não está bom, né, ela dificilmente vai ser muito alta, né, e galgar. Né? Mas sempre há tempo de você reestruturar e redefinir. Né? Existem várias oportunidades para você aprender.
várias oportunidades para você treinar e aplicar de uma forma ética, aplicar de uma forma correta de todos os princípios. Eu acho que é isso que nós médicos devemos levantar, né? Faça uma formação ética, faça uma formação que tenha um norte para o paciente, né? Então, se a gente seguir nesse caminho, é sucesso, né? Se você se desviar desse caminho, eu acho que você vai encontrar muita dificuldade. Legal, bacana. Professor, obrigado pela sua presença. Jean, obrigado por vir aqui conversar com a gente. Deixar um recado para quem está assistindo a gente. Se quiser mais informações sobre os cursos que o Instituto Carlos Chagas oferece, acessa lá no site carloschagas.org.br. Se você quiser mais informações sobre o curso de cirurgia de pé, pode mandar mensagem que a gente responde, tá bom? Até a próxima, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima para você.